Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Mari Dalva e a nossa live de revisão hoje é de volume das pirâmides. Então, antes da gente começar propriamente dito a falar de volume da pirâmide, vamos dar uma retomada em alguns conceitos que são bem importantes. Primeira coisa, quando a gente vai fazer o volume, a gente vai precisar de uma medida chamada de altura. Lembra que a altura é a distância do vértice da pirâmide até o plano da base, formando 90 graus com ela. Essa é a medida da altura, certo? Se eu ligar o vértice no vértice da base, eu tenho uma aresta lateral. Esses triângulos que compõem as faces laterais, os triângulos todos juntos vão formar a nossa área lateral. A base é um polígono convexo, certo? E que, de acordo com o número de lados que essa base tem, será o número de triângulos que terá as laterais, as faces laterais que eu vou ter, ok? A aresta de base, a gente chama de lado da base. Mas o mais importante, qual é o elemento importante para o volume? A medida da altura, do vértice até o plano da base. Às vezes eu vou calcular o volume, mas eu não tenho altura. Um caminho para calcular a altura são esses triângulos que a gente viu na live passada. Então, veja, a aresta lateral, raio da circunferência circunscrita e altura formam um triângulo retângulo, em que a aresta lateral é a hipotenusa, ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, r quadrado mais h quadrado, ok? Ou então eu posso calcular a altura utilizando o apótema da pirâmide, o apótema de base, que é o raio da circunferência inscrita, o meu Rzinho, a distância do centro até o lado, e a medida da altura, com o raiozinho formando 90 graus, forma um triângulo retângulo que deve verificar o teorema de Pitágoras. Apótema ao quadrado igual raiozinho ao quadrado mais h ao quadrado. Eu posso, às vezes, para calcular a altura, eu posso precisar do apótema ou da aresta lateral para utilizar um desses dois recursos aqui, e eu posso utilizar aquele triângulozinho ali só para a gente deixar finalizado com todos, em que a aresta lateral ao quadrado é igual a apótema ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Então, tá aqui uns triângulos importantes para a gente, e o meu conselho sempre é: desenhe a pirâmide, para você enxergar qual triângulo é mais interessante para você utilizar. Outra coisa é você enxergar que nas pirâmides regulares significa que a base é um polígono regular, que o vértice fica ligado bem no centro dessa base aqui, tá certo? Que essa linha aqui é o meu apótema, beleza? Lembrando aqueles triângulozinhos que a gente viu lá, e que se esse triângulo for equilátero, eu calcularia da base fazendo L quadrado raiz de 3 sobre 4, e eu tenho aqui o meu Rzinho é 1/3 da altura desse triângulo aqui, que é L raiz de 3 sobre 2, não tem nada a ver com a altura da pirâmide, tá certo? E que o raiozão é 2/3 dessa altura. O quadrado, se a base for um quadrado, a diagonal é L raiz de 2, o raiozinho é metade do lado, o raizão é metade dessa diagonal e a área é L quadrado. Se for hexagonal regular, uma pirâmide regular, o raiozinho é uma altura de um triângulo equilátero, L raiz de 3 sobre 2, o raiozão é o L, e a área são 6 triângulos equiláteros, por isso 6L quadrado raiz de 3 sobre 4. E esses 6 quartos, se você quiser, pode simplificar. Acompanhe que quando a gente calcula o volume de uma pirâmide, a gente calcula ele fazendo 1/3 da área da base multiplicada pela altura. Então, o volume de uma pirâmide é 1/3 do volume de um prisma que tem a base no mesmo formato que ela e tem a mesma altura que essa pirâmide. Então, por exemplo, essa é uma pirâmide hexagonal. Para eu fazer o volume dela, eu faço a área desse hexágono, divido e multiplico pela altura e divido por 3. Tá aqui, eu divido por 3, multiplica pela altura, não faz diferença. Tá certo? Gente, olha só, tem uma relação extremamente importante no volume da pirâmide, que é essas relações em que eu faço com secções transversais. Mário, o que é uma secção transversal? É quando eu faço um corte de maneira paralela à base dela, tá certo? Então, se eu cortar essa partezinha aqui de cima que eu vou tirar, eu tenho uma piramidezinha, que tem uma altura em H, e a altura total da minha pirâmide eu chamo de Hzão. Eu digo assim, ó, que o volume total, Vzão,
está para o volumezinho, que é essa daqui, dessa piramidezinha, assim como a altura total está para a alturinha, constante de proporcionalidade, ao cubo. Lembre que a unidade de volume é uma unidade cúbica. Portanto, quando eu faço a proporção entre dois volumes, eu vou utilizar, posso usar arestas de base, posso usar apótema, mas a altura é o que a gente mais utiliza, porque normalmente nós dizemos aonde que a gente vai passar o corte. Então, utilizar a altura torna-se mais fácil. Observe que se eu faço uma relação entre área, por exemplo, a área da base grande está para a área da base pequenininha, assim como a Hzão está para Hzinho, só que ao quadrado, porque a área é uma unidade de medida ao quadrado. Já se eu faço uma proporção entre lados, por exemplo, o lado da base grande está para o lado da base da piramidezinha pequenininha, assim como a altura da pirâmide grande está para a alturinha, na primeira potência. Então, se eu faço uma relação de volume, eu uso a proporção ao cubo. Se eu faço uma relação de área, eu uso a proporção ao quadrado. Vamos aplicar isso, gente, daqui a pouquinho com um exercício. Mas agora eu quero que vocês prestem atenção que se eu precisar calcular o volume desse tronco de pirâmide, que é essa parte de baixo aqui, eu posso fazer o volume total menos o volumezinho dessa piramidezinha aqui que eu estou chamando de Vzinho. Então, o volume da pirâmide toda menos essa pontinha sobra o que a gente chama de volume de tronco de pirâmide. Observem comigo que eu vou resumir para você. A área lateral de uma pirâmide regular, então, é o semiperímetro vezes o apótema. A área total é a área lateral, mas a área da base que vai depender do formato dela. A expressão de volume vale para qualquer pirâmide e é 1/3 da área da base vezes a altura. Tá certo? 1/3 da área da base vezes a altura, de maneira resumida. Olha só, vamos pegar aí no teu caderno de atividades, certo? No teu livro de atividades, lá na página número 37, vamos fazer alguns exercícios. Olha essa. Diz que uma pirâmide hexagonal regular tem o perímetro da base igual a 30 centímetros. Então, se ela é hexagonal regular, 6 vezes o lado da base é 30 centímetros, tá bom? Dela é retirada uma piramidezinha menor a partir de uma secção paralela à base, ok? Então, é uma secção transversal, a uma distância de 1/5 da altura da base da pirâmide, conforme figura abaixo. Sabendo que a distância entre a base da pirâmide e a secção mede 3 centímetros. Olha ali, isso ali mede 3 centímetros. E esta medida é 1/5, acompanha comigo, ó. Ela é 1/5 da altura da pirâmide, que é 3. Isso quer dizer que a altura da minha pirâmide é 15. Se a altura da pirâmide é 15, então nós temos essa informação que desse vértice aqui até a base é 15. Então, se aqui tem 13, esta medida aqui, ó, que eu vou chamar de Hzinho, tem 12. Aí eu vou calcular também o lado dessa base. Acompanha comigo, ó. O perímetro da base é 30. Perímetro a gente representa pela expressão 2P, apelidinho da palavra perímetro, tá certo? Ó, meu nome é Mari Talva. As pessoas me chamam de Mari, ok? É perímetro, é conhecido como 2P, mesma coisa. Veja, ó, perímetro é 6 vezes o lado, porque é uma pirâmide hexagonal regular, ok? Então, quer dizer que o lado mede 5 centímetros. Acompanhe que na letra A, eu tenho o lado 5 e eu tenho as duas alturas, uma é 15 e um é Hzinho. Ele pede a área da base menor. A área da base menor está para a área da base maior está para a área da base menor, assim como a Hzão está para Hzinho, ó, área unidade ao quadrado então, tá certo? Vamos lá, área da base maior. 6 vezes lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O lado da base maior é 5. Então, 5 ao quadrado, 25. 6 vezes 25 dá 150. 150 dividido por 4, 75 meios. Tá certo? De raiz de 3. Agora, veja, 75 raiz de 3 sobre 2 está para a área da base menor, assim como a altura total é 15, está para a altura da piramidezinha, que é 15 menos 3, 12, ao quadrado. Ó, vou simplificar o 15 dozeavos por 3, dá 5 quartos, tá certo? Aí, vamos lá? Eu vou pegar o 5 elevar ao quadrado e o 4 elevar ao quadrado. Virou 25 16avos. Vou multiplicar cruzado, ó. 25 vezes a área da basezinha,
é igual a 16 vezes 75 raiz de 3 sobre 2. Olha ali, ó. Você pode simplificar o 75 com 25, ficou 3. 16 vezes 3, 48, dividiu por 2, deu 24 raiz de 3 centímetros quadrados. E tá aí, ó, nossa área da base menor feita. Veja que eu não precisei calcular o lado da base, eu vou direto na minha expressão, que é a relação de área com a altura, ok? Vamos lá, mais um item que é o item B. O volume da parte da pirâmide original que sobrou após o corte. Quer dizer que eu vou fazer um corte, vou destacar aquela partezinha, eu quero o volume que fica embaixo, que é aquilo que a gente chama de volume de tronco, acompanhe. E o volume de tronco é o volumezão menos o volumezinho, tá certo? O volume da pirâmide maior eu consigo fazer 1/3 da área da base vezes o H, tá certo? 1/3, área da base 75 raiz de 3 e a altura da pirâmide toda é 15. Então, acompanhe, ó, 15 divide por 3 dá 5, certo? 5 vezes 75 dividido por 2, dá 375 raiz de 3 sobre 2, certo? Ou 187,5 raiz de 3 centímetros cúbicos. Agora, a gente vai fazer a mesma relação que a gente fez para calcular a área da base menor, para calcular o volume da piramidezinha. Acompanhe, ó. O volume da piramidezinha eu posso fazer utilizando a área da base menor que eu já calculei. Então, vejam, 1/3 da área da base menor, que é 24 raiz de 3, e a alturinha dela é 12. Ó, 12 dividido por 3 dá 4, 4 vezes 24, 96 raiz de 3 centímetros cúbicos. Gente, se a gente não tivesse calculado a área da base menor, eu poderia fazer, ó, volumezão está para volumezinho, assim como Hzão está para Hzinho, tudo ao cubo. Tá certo? Eu poderia ter utilizado para calcular esse volumezinho a relação entre volumes, certo? Utilizando a constante, Hzão sobre Hzinho, ao cubo. Por que eu não usei isso? Porque eu já tinha a área da base, eu já tinha a altura, fui lá e tasquei os dois. Agora eu tenho, ó, 187,5 raiz de 3 menos o 96 raiz de 3, que é a parte que eu vou tirar, que é a pontinha da pirâmide, vai sobrar 91,5 raiz de 3 centímetros cúbicos. Gente, eu fiz a divisão porque é uma dízima finita. Se fosse uma dízima infinita, eu usaria essa expressão utilizando a fração e deixaria o resultado com fração, o que está correto também. Tá certo? Vamos lá. Mais uma questãozinha pra gente. O texto diz assim, ó, tá no teu livro de atividade, lá na tua página número 36. Diz que uma peça artesanal em madeira tem o formato e as medidas indicadas na figura abaixo. Supondo que a peça é maciça, calcule o volume total de madeira utilizada na sua confecção. Utilize a raiz de 14 como 3,74, ok? Então, essa peça é a junção, certo? De um cubo, ó, 15 por 15 por 15 é um cubo, com uma pirâmide. Então, para fazer o volume da peça, eu preciso fazer o volume do cubo mais o volume da pirâmide. Vamos começar com o volume do cubo, então. O que é o volume do cubo? É a medida da aresta ao cubo. Então, eu vou fazer 15 ao cubo, que dá 3.375 centímetros cúbicos. O volume do cubo está feito. Vamos para a pirâmide agora. Só que para fazer o volume da pirâmide, veja, eu tenho uma aresta lateral que mede 12, um lado da base que mede 15, tá certo? Eu preciso calcular a medida da altura. Então, acompanhe ali comigo, ó. A altura faz 90 graus com o plano da base e essa linha aqui é o raiozão. O raiozão de uma pirâmide que tem base quadrangular. Então, primeira coisa, eu vou lembrar dessa relação aqui. Aresta lateral ao quadrado é raiozão mais H ao quadrado. O raiozão é a metade da diagonal. Veja, ó, desse vértice até aquele lá eu tenho uma diagonal. A metade dela é o raiozão. Então, é 15 raiz de 2 dividido por 2. Vou deixar assim, tá bom? Vou substituir a aresta lateral por 12, tá certo? O raiozão por 15 raiz de 2 sobre 2. Elevar tudo ao quadrado, olha ali, ó. Dá 144, 15 ao quadrado 225, raiz de 2 ao quadrado é 2, 2 ao quadrado 4, certo? Simplificando 2 quartos por 225 meios. Vou fazer MMC, olha lá, ó.
dá 288 igual a 225 mais 2h ao quadrado. Cortei os denominadores. Vou passar o 225 para o outro lado, ele passa diminuindo. Vou passar o valor 2 para o outro lado também. Ele vai passar dividindo, ficou 63 meios. Vou tirar a raiz quadrada. Raiz quadrada de 63 é a mesma coisa que você decompor 9 vezes 7. Raiz de 9 é 3, raiz de 7, sobre raiz de 2. Não deixarás raiz no denominador, é um mandamento da lei de Deus, diz o Senhor. Então, vamos racionalizar esse negócio. Multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo. 3 raiz de 14 sobre 2. A raiz de 14, o enunciado diz que é para trocar por 3,74. Então, 3 vezes 3,74 dividido por 2. 5,61 é a nossa altura. Agora eu já posso fazer o volume. O volume é o quê? 1/3 da área da base, que é um quadrado de 15 por 15, vezes a altura, que é 5,61. Vamos lá? Olha só. 1/3 da área da base, 15 ao quadrado, vezes a altura, 5,61. Calculei, 225 vezes 5,61, dividi por 3, deu 420,75 centímetros cúbicos. O volume que eu quero é o volume do cubo mais o volume da pirâmide. Então, veja, volume do cubo, 3.375, volume da pirâmide, 420,75. Então, eu tenho 3.795,75 centímetros cúbicos de volume. Certo, minha gente? Aí, então, desenhar sempre para tomar cuidado com aqueles triângulos, retângulos que você quase sempre acaba tendo que usá-los. Tá certo? Gente, fica aqui o meu lembrete que quanto mais exercícios vocês fizerem de volume de pirâmide, mais fica fácil para vocês fazerem as visualizações, tá certo? Tomem cuidado com o desenho da pirâmide que você tem, gravem bem as fórmulas das pirâmides regulares, que são as mais cobradas, e se cuidem. Fiquem com Deus. Beijo da professora Maridalva para vocês. Até mais, galera!